Bom dia, boa tarde e boa noite! Então, pessoal, após esse show da entrada, eu gostaria de me apresentar. Talvez alguns não lembrem de mim. Meu nome é Bruna, eu sou professora de Química de vocês. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês desconsiderarem qualquer barulho que vocês ouçam de fundo. Eu tenho cachorro em casa, às vezes pode passar algum carro na rua, como por exemplo agora, e dar um baita de um barulho. Então, vamos tentar fazer a aula assim, mesmo com este som. Então, pessoal, nós não podemos falar de substâncias e misturas sem retomar um conteúdo que nós tivemos quando nós tivemos a nossa aula presencial, né? Que é de fenômenos físicos e químicos, tá? Como que funciona? Um fenômeno físico, ele é aquele onde, apesar de existir alguma modificação no material, ele não deixa de ser o que ele era antes, tá? Isso falando da composição. Então, vou dar um exemplo qualquer. Tenho aqui uma folhinha da minha agenda. Esta folha é uma folha de papel. No momento que eu rasgo ela, ela deixou de ser papel? Não, ela não deixou de ser papel, tá? A única coisa é que realmente esse papel já não está mais no formato original. Se eu tentar colar com durex, com cola, ele já não vai mais ficar a mesma coisa, não adianta. Porém, ele não deixou de ser um papel, né? Isso é caracterizado como um fenômeno físico. Outros exemplos que a gente pode ter, se eu quebrar uma rocha em diversos tamanhos, né, que a gente chama de pedra, ele não deixou de ser aquele material inicial, ele só mudou o tamanho, então ele não mudou a sua composição. Outra coisa, o ciclo da água, que é uma das atividades que vocês receberam na quarentena, não é porque a água está em forma de vapor, ou na forma sólida de gelo, ou na forma líquida, que ela se modificou, no caso a composição. Ela está mudando o externo dela, mas ela não deixou de ser água, só porque ela está em forma de gelo, por exemplo, tá? Então, essa é a caracterização do fenômeno físico. Já o fenômeno químico, ele é aquele que vai haver sim modificação da sua composição da matéria, tá? Então, vamos tentar fazer um experimento aqui. Espero que não taque fogo na minha mão. Ok? Peguei o papel, botei fogo. Tranquilo. Tranquilo aí, queima a mão, né? Minha cara fazer isso. Vocês estão vendo que o fogo está consumindo essa folha de papel, vai consumir até um determinado tamanho, e está caindo cinzas aqui. Depois que isso aqui terminar de queimar, eu posso pegar essas cinzas, grudar aqui de novo e virar papel? Ó, já terminou de queimar, peraí. Agora que queimou, eu posso pegar aquilo que caiu, botar aqui de novo e fazer virar isso? Não, mudou a composição. Isso aqui que caiu aqui, que eu vou juntar para mostrar para vocês, isso aqui não é mais papel, né? Isso virou cinza. Quando acontece um fenômeno como esse, a gente chama como fenômeno químico, tá? Outros exemplos que eu posso dar para vocês. O mais clássico, que eu falo tanto na aula que vocês devem estar de saco cheio já, que é o do bolo. Porque o bolo é o mais fácil de lembrar. Vai fazer um bolo. Pegou ovos, farinha, água, açúcar, enfim, o que tu for usar para fazer o bolo. Tu colocou todos esses ingredientes numa vasilha, mexeu, botou na forma, virou um bolo. Tu consegue pegar esses ingredientes agora que eles estão em forma de bolo? Tu consegue tirar o ovo? Consegue tirar o açúcar? Consegue tirar a farinha? Não, não consegue mais. Misturou, não tem mais o que fazer. Mudou composição química, então é um fenômeno químico, tá? Então, só relembrando para vocês, rasgou, por exemplo, nesse caso, fenômeno físico, tá? Não deixou de ser um papel por causa disso. Pegou fogo, por exemplo, e não é mais o que era antes, fenômeno químico. Ok, então agora que vocês já entenderam o que são os fenômenos físicos e químicos, já retomamos, nós vamos entrar em substâncias. E a substância que a gente vai trabalhar é sempre substância pura, que é aquela que vai ser sempre formada por um único tipo de molécula, né, um único tipo de material, e ela vai ser dividida em duas partes. A primeira são as simples, e as simples elas são formadas somente por um elemento. Se vocês forem observar, vocês vão ver o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o nitrogênio e o ozônio.
eu acredito que vocês estão conseguindo ver que são substâncias, só que, porém, é sempre com o mesmo material, tá? E agora vocês estão enxergando as substâncias compostas, que são formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, eu trouxe aqui de exemplo para vocês o ácido clorídrico, que é hidrogênio com cloro, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? Que é o sódio com cloro, gás carbônico, que é o carbono com oxigênio, e a água, que é a mistura de hidrogênio com oxigênio. Então, essas são substâncias compostas, ok? Tranquilo até aqui? Ok, professora. O que substância tem a ver com mistura, então? É que a mistura, ela é a mistura, né, de 2 substâncias puras. Essas substâncias podem ser simples ou podem ser compostas, mas elas vão estar misturadas. Então, mistura é literalmente isso. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, pessoal, as misturas são divididas em 2 tipos: homogêneas e heterogêneas. E para conversar isso com vocês, eu resolvi tomar um café. Não sei em que horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas se vocês quiserem tomar café comigo, não reparem. Então, nós vamos tentar fazer sem dar ruim. Minha cafeteira. Colocando o cafezinho aqui. Beleza. Cafezinho colocado na xícara. Eu vou contar um segredo para vocês. A professora Bruna não gosta muito de café preto. Então, eu vou adicionar leite. E eu também não gosto de café amargo. Então, eu vou adicionar açúcar. Esse é o meu potinho de açúcar. Só um pouquinho. Botei o açúcar no café. Tá aqui, ó, com colher e tudo. Que o bom tomador de café toma com a colher. Por que eu fiz esse café para tomar com vocês? O café, ele se tornou uma substância homogênea, tá? Nós não conseguimos observar nenhuma fase diferente. Apesar de nós termos colocado substâncias que tenham cores diferentes, no final elas se tornaram uma coisa só, tá? Outros exemplos de substâncias homogêneas dentro de casa. Quando a gente mistura água com sal, água com açúcar, se não for uma quantidade exorbitante que fique aparecendo no fundo, né? Quando a gente faz leite com Nescau, quando mistura água com vinagre, água com álcool. Às vezes, quando a gente tá limpando a casa, não sei vocês, mas eu adoro usar produtos de limpeza e muitas vezes eu combino eles, né? Então, às vezes eu coloco uma água sanitária junto com um outro tipo de desinfetante. Todos eles se misturam, isso gera uma substância homogênea. E por que é homo? Porque tudo que é homo, esse homo significa igual. Então, tudo que se tornar igual no final é uma mistura homogênea, tá bom? Ficou bem claro? Tá bem bom. Nossa, agora me deu uma vontade de tomar um chá pra falar com vocês sobre o outro assunto. Espera aí que eu já volto. Cheguei. Vamos tomar o chá juntos. Só que dessa vez me deu uma vontade de adoçar o sal. De adoçar o chá com mel. Então, eu vou colocar mel aqui. Desculpa não estar mostrando todo o processo para vocês, mas é que vocês têm que ver como é que está o celular para eu gravar isso aqui, né? Só para vocês terem uma noção. Então, coloquei o mel no fundo. Vou colocar a água. E eu vou fazer esse chá, eu gosto de fazer com ele direto na xícara, sabe? Eu guardo os meus chazinhos em potinhos. Ó. Agora, se vocês quiserem tomar um chá comigo, peraí, vamos virar pro lado que não tem desenho. O que vocês conseguem observar aqui no meu chá? Que em algum momento eu vou tomar.
nós temos aqui, ficou representado 3 fases. Isso aqui é uma mistura heterogênea, que é quando nós enxergamos diferença nas fases, tá? E aí vocês têm que lembrar um conteúdo que a gente teve bem no início do ano, que era sobre densidade, né? Por que que alguns materiais flutuam, alguns materiais ficam abaixo da água, tá? Eu coloquei um outro chá aqui, mas ele tá tímido, ó, que é o anis. Tá? Mas o anis também flutua, assim como a Marcela. Eu chamo esse chá de Marcela, tá? E aí ficou a água e o mel embaixo, representando, então, uma mistura heterogênea. Algumas outras misturas heterogêneas que podem acontecer na casa de vocês, a mais clássica é água e óleo, porque eles não se misturam e o óleo sempre fica acima da água, tá? Mas qualquer outra substância que venha a misturar e tu enxergue as fases são misturas heterogêneas. A mudança de cor não interfere em virar homogênea, como vocês viram no exemplo que eu dei do café com leite. Trocou a cor, beleza, mas ficou uma coisa só homogênea. Misturou vários elementos e ficaram fases heterogêneas, beleza? E agora, para encerrar, nós vamos estudar algumas separações dessas misturas. Que é por isso que nós estamos estudando, porque, claro, eu dei exemplos aqui da minha casa. Só que em escala de, por exemplo, dentro de uma indústria, vai ter que ter certos tipos de separação para certos tipos de elemento, tá? Então, vou comentar alguns deles aqui com vocês. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar através de áudio, mostrando imagens para vocês, que eu acredito que fique muito mais fácil. O primeiro processo é a catação. E é igual a gente fala, catar, né? Então, é separar manualmente sólidos diferentes. Quando que a gente vê isso na nossa casa? Quando, por exemplo, alguém escolhe feijão, né? Tu vê se tem sujeirinhas no meio, se tem algum feijão estragado. Então, tu vai colocando os feijões bons para um lado e o que tu considera sujeira ou feijões ruins para o outro. Isso é catação. Peneiração também é muito fácil. Separa sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda, né, sólidos em suspensão em líquidos. Então, 2 exemplos maravilhosos do nosso dia a dia. Um é quando a gente peneira, por exemplo, farinha, para que ela fique mais fininha, né, que se tiver algum floco maior ele seja retirado. E outra coisa que a gente usa a peneira é para fazer chá, que nem vocês viram o meu vídeo ali. Eu coloquei o chá direto na xícara, porém, geralmente a gente faz o chá em uma chaleira ou numa leiteira e depois peneira, né? Coa, a gente chama de coar, mas é o mesmo processo, tá? De peneirar. E aí vai ficar o chá em cima e o líquido desce, tranquilo? A levigação é a utilização de corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos. A levigação é muito utilizada em garimpos para tentar achar as pedrinhas de ouro no meio de todas as outras pedrinhas que tiverem ali. Ventilação é um processo que utiliza corrente de ar para separar substâncias de densidades diferentes. A gente não costuma ver muito isso, né? Mas esse processo é utilizado muitas vezes para separar grãos de suas cascas em algumas plantações. Separação magnética é um método que utiliza a força dos ímãs para separar materiais com propriedades magnéticas. A gente também acaba não utilizando muito isso na nossa vivência, tá? Mas é o simples fato de pegar um ímã e puxar materiais que se atraiam por ele. A dissolução fracionada, ela separa 2 componentes sólidos utilizando um líquido que dissolva apenas um deles. Então, um dos 2 vai seguir sólido e o outro vai se transformar em líquido e vai conseguir separar. Filtração é o processo onde o filtro retém o sólido e o separa do líquido. O exemplo mais clássico é o filtro de café, né? Essa cafeteira ali que eu utilizei, que eu mostrei para vocês, ela é um pouco diferente, ela é cafeteira italiana, mas é óbvio que ela também filtra, né? Ela deixa o café todo num lugar e o líquido sobe. Ela só faz o processo
ao contrário do que a gente está acostumado, que o líquido desce, né? Mas não importa, o que importa é que filtração é sempre um sólido ficando retido em algum lugar e o líquido descendo ou subindo, enfim, se separando. A decantação é quando há substâncias com diferentes densidades. Uma delas se deposita no fundo e pode ser retirada. Isso geralmente vai ser feito com líquidos, tá, pessoal? Então, por exemplo, aquele chá que eu fiz, ele poderia ser decantado, porque vocês viram que o mel ficou embaixo, né? Então, se eu quisesse separar ele da água e eu tivesse aqui na minha casa, né, algum recipiente que eu pudesse fazer isso, eu conseguiria retirar todo o mel e deixar somente a água no frasco, tá? É isso que é a decantação. Eu não sei se vocês repararam, mas até agora eu estava falando de separação de misturas heterogêneas, porque todas que eu falei fica duas fases, né? Agora nós vamos começar a falar sobre a separação das misturas homogêneas, que são aquelas de uma fase só. E a primeira delas é a destilação simples. É um processo que a gente usa para separar um sólido e um líquido de uma mistura homogênea. Então, por exemplo, se for uma mistura de água com sal, por mais que o sal ele vá sumir, né, ele se misture com a água, ele ainda está ali dentro. Então, através da destilação simples, nós conseguimos separar a água desse sal, açúcar, enfim, qualquer sólido que estiver ali. A destilação fracionada é um processo de separação em que os componentes eles vão, né, se separando à medida que a temperatura aumenta. E isso é utilizado para transformar o petróleo nas diversas substâncias que ele se transforma, como gasolina, querosene, óleo diesel. É através desse processo. Fusão fracionada é usada para separar sólidos por meio de seus pontos de fusão. Vocês lembram que é isso? Ponto de fusão é a temperatura que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, é 0 graus Celsius. É quando a água deixa de ser gelo e começa a virar líquido, né? Só que aqui nós estamos dando exemplos de sólidos com ponto de fusão muito maior. Então, um grande exemplo aqui. A prata tem ponto de fusão a 962 graus Celsius. E o ouro a 1063 graus Celsius. Ou seja, a prata, ela vira líquido antes do ouro. Se precisar separar uma do outro, né? A prata vai virar líquido antes, tu consegue retirar ela antes deles se misturarem de novo na forma líquida, tá? Então, é isso que é a fusão fracionada. Então, pessoal, chegamos ao final, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem fenômenos físicos e químicos, substâncias simples e compostas, misturas heterogêneas e homogêneas, tá? Lembrem bem desses termos, são todos tranquilos, eu sei que é muito nome, mas aos poucos vocês vão pegando, tá? Semana que vem, novamente um vídeo com explicações sobre matérias que nós já tivemos, e aí na outra semana a gente começa a trabalhar algum exercício, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui e até semana que vem. Beijos!